As pessoas nos últimos dias. As pessoas acompanham as notícias e se perguntam: o que está acontecendo com este mundo? Coisas trágicas acontecem de modo tão repentino e inesperado que nenhum ser humano pode prever como será o dia de amanhã. Tiago 4,14. No entanto, Deus conhece o futuro. Isaías 46:10. Há muito tempo, a sua palavra, a Bíblia, anunciou não somente as coisas ruins que acontecem hoje, mas também as coisas maravilhosas que acontecerão no futuro próximo. Jesus Cristo falou a respeito do reino de Deus, que acabará com a maldade e fará da terra um paraíso. Lucas 4,43. Seus discípulos queriam saber quando viria esse reino. De fato, os discípulos de Jesus perguntaram qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas. Mateus 24:3. Em resposta, Jesus disse-lhes que somente o Pai sabia exatamente quando viria o fim deste sistema. Mateus 24:36. Porém, Jesus anunciou coisas que aconteceriam na terra pouco antes do reino trazer a verdadeira paz e segurança para a raça humana. O que ele anunciou tem acontecido. Antes de examinarmos as evidências de que estamos vivendo no final, consideremos brevemente uma guerra que nenhum ser humano poderia observar. Ela aconteceu no domínio espiritual invisível e seu desfecho nos afeta. O que ocorreu no céu logo após Jesus ter sido entronizado como rei? De acordo com Apocalipse 12:12, assim que recebeu o poder do reino, Jesus agiu. Surgiu uma guerra no céu, diz a Bíblia. Miguel, que simboliza o outro nome de Jesus, e os seus anjos batalharam contra o dragão, que simboliza Satanás, o diabo e o dragão e os seus anjos. Batalharam Satanás e seus anjos maus, os demônios. Perderam a guerra e foram expulsos do céu para a terra. Os fiéis filhos espirituais de Deus se alegraram com a expulsão de Satanás e seus demônios. Os humanos, porém, não teriam essa alegria. Em vez disso, a Bíblia predisse: ai da terra, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12:7, 9 e 12. Repare no que resultaria da guerra no céu. Na sua ira, Satanás provocaria tribulações ou dificuldades aos moradores da terra. Como veremos, estamos vivendo agora nesse período de aflições, mas será relativamente breve. Somente pouco tempo, até mesmo Satanás sabe disso. A Bíblia se refere a esse tempo como últimos dias, 2 Timóteo 3:1. É muito bom saber que em pouco tempo Deus vai livrar a terra da influência do diabo. Vejamos algumas das coisas anunciadas na Bíblia que acontecem nos nossos tempos. Elas comprovam que estamos vivendo nos últimos dias e que em breve o reino de Deus trará bênçãos eternas para os que o amam. Primeiro, examinemos 4 tópicos do sinal de que, segundo Jesus, marcaria a época em que vivemos. Os principais acontecimentos que marcariam os últimos dias. Como estão se cumprindo hoje as palavras de Jesus a respeito de guerras e da falta de alimento? A Bíblia diz que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mateus 24:7. Foram mortas milhões de pessoas em guerra nos últimos 100 anos. Um historiador britânico escreveu: o século XX foi o mais assassino na história registrada. Foi um século de guerras quase consecutivas, com apenas poucos e curtos períodos
sem que houvesse em algum lugar um conflito armado organizado. Mais de 100 milhões de pessoas morreram em resultado de guerras. Mesmo que saibamos por experiência própria como é triste perder um ente querido na guerra, não podemos nem imaginar o tamanho do sofrimento e da dor multiplicados milhões de vezes. Haverá falta de alimentos. Mateus 24, 7. Segundo os pesquisadores, a produção de alimentos aumentou muito nos últimos 30 anos. No entanto, falta alimentos. Continua porque muitos não têm dinheiro para comprá-los ou terras para cultivá-los. Bem mais de 1 bilhão de pessoas têm de viver com uma renda de $1 ou menos por dia. A maioria delas sofrem de fome crônica. A Organização Mundial da Saúde avalia que a desnutrição é um dos fatores principais na morte de mais de 5 milhões de crianças por ano, o que indica que as profecias de Jesus a respeito de terremotos e pestilências têm se cumprido. Haverá grandes terremotos. Lucas 21, 11. De acordo com o Serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, a previsão é de que ocorram uma média de 19 grandes terremotos por ano. Eles são fortes o bastante para danificar prédios e rachar o solo. E, em média, todos os anos ocorrem terremotos suficientemente fortes para causar destruição total de prédios. Os dados disponíveis mostram que terremotos têm causado mais de 2 milhões de mortes desde 1900. Certa fonte declara: melhorias tecnológicas reduziram apenas um pouco o número de mortes. Haverá pestilências. Lucas 21, 11. Apesar dos avanços da medicina, antigas e novas doenças afligem a humanidade. Certo relatório disse 20 doenças bem conhecidas como a tuberculose, a malária e a cólera tornaram-se mais comuns em décadas recentes, e certos tipos de doenças são cada vez mais difíceis de curar com os remédios disponíveis. De fato, surgiram pelo menos 30 doenças novas. Algumas não têm cura conhecida e são fatais. Características das pessoas no fim dos tempos. Que características preditas em 2 Timóteo 3, 1 e 5 você observa nas pessoas hoje? Além de prever certos acontecimentos mundiais, a Bíblia prediz também que os últimos dias seriam marcados por uma mudança na sociedade humana. O apóstolo Paulo descreveu como seriam as pessoas em geral. Ele disse: nos últimos dias haverá tempos críticos difíceis de suportar. 2 Timóteo 3, 1 e 5. Paulo disse que as pessoas só amariam a si mesma, amariam o dinheiro, seriam desobedientes aos pais, seriam desleais, seriam desnaturadas, seriam sem autodomínio, seriam ferozes, amariam os prazeres ao invés de Deus, manteriam uma aparência de devoção a Deus, a qual não exerceria nenhum poder nas suas vidas. O Salmo 92, 7 descreve o que acontecerá com os maus. Será que as pessoas em geral são assim onde você mora? Sem dúvida, em toda parte há pessoas com características ruins. Isso indica que Deus agirá em breve. Pois a Bíblia diz: quando os maus brotam como a erva e todos os malfeitores florescem, é para serem aniquilados para sempre. Salmo 92, 7. Acontecimentos otimistas. De que modo o conhecimento verdadeiro se tornou numeroso nos tempos do fim? Os últimos dias, sem dúvida, estão cheios de aflições, precisamente como a Bíblia já havia anunciado. Tribulações neste mundo agitado, porém há acontecimentos positivos entre os adoradores do verdadeiro Deus. O conhecimento verdadeiro se expandirá. Daniel anunciou quando isso aconteceria.
durante o tempo do fim. Daniel 12:4. Deus tem ajudado os que realmente desejam servi-lo a entender cada vez melhor a Bíblia. Eles têm aumentado seu respeito pelas verdades preciosas a respeito do nome e dos propósitos de Deus, do sacrifício de salvação de Jesus Cristo e da condição dos mortos e da ressurreição. Além disso, os adoradores do único e verdadeiro Deus têm aprendido a viver de um modo benéfico que resulta em honra para Deus. Eles também passaram a entender mais claramente o papel do reino de Deus e como este vai endireitar as coisas na terra. Como eles usam esse conhecimento? Essa pergunta nos leva ainda a outra profecia que se cumpre nestes últimos dias. Estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, disse Jesus Cristo na sua profecia a respeito do final dos tempos. Mateus 24:3-14. As boas novas do reino. O que é esse reino? O que ele fará e como podemos receber suas bênçãos? Estão sendo pregadas em toda a terra, todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7:9. Jesus predisse que os cristãos verdadeiros seriam odiados por todos. Lucas 21:17. Você acredita que estamos vivendo nos últimos dias? Visto que muitas profecias bíblicas estão se cumprindo, você não concorda que estamos vivendo nos últimos dias? Depois que as boas novas tiverem sido pregadas em todo o mundo, segundo a decisão de Deus, então virá o fim. Com certeza, Mateus 24:14. O fim se refere ao dia em que Deus acabará com a maldade na terra, para destruir todos os que opcionalmente se revoltam contra ele. Deus usará Jesus e anjos poderosos. 2 Tessalonicenses 1:6-9. Satanás e seus demônios não desencaminharão mais as nações. Depois disso, o reino de Deus derramará bênçãos sobre todos os que se submetem ao seu governo justo. Apocalipse 21:3, 3 e 5. Visto que o fim do governo de Satanás se aproxima, cada pessoa deveria se perguntar: o que devo fazer? Devo continuar a adquirir conhecimento sobre Deus e suas condições para nós? João 17:3. Leia a Bíblia. Crie o hábito de se unir com outros que procuram fazer a vontade de Deus. Hebreus 10:24-25. Conheça Deus por meio da Bíblia, que é a palavra de Deus. Faça as mudanças necessárias na vida a fim de ter o favor de Deus. Tiago 4:8. Porque a destruição dos maus pegará a maioria das pessoas de surpresa. Jesus anunciou que a maioria das pessoas desprezaria as evidências de que estamos vivendo nos últimos dias. A destruição dos maus virá de modo imprevisível e inesperado, como um ladrão de noite. Pegará a maioria das pessoas de surpresa. 1 Tessalonicenses 5:2. Jesus alertou: será como nos dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Porque naqueles dias, antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, os homens se casavam e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não fizeram caso, até que veio o dilúvio e varreu a todos eles da face da terra. Assim também será na presença do Filho do Homem. Mateus 24:37-39. Portanto, Jesus disse para os seus seguidores: prestem atenção a si mesmos, para que o seu coração nunca fique sobrecarregado com excesso no comer e no beber, e com a ansiedade da vida, e de repente aquele dia os apanhe de surpresa, como uma armadilha. Pois ele virá sobre todos os que moram na face de toda a terra. Portanto, mantenham-se despertos, fazendo súplicas para que consigam escapar de todas essas coisas que têm de ocorrer e consigam ficar em pé aprovados diante do Filho do Homem. Lucas 21:34-36. É sábio levar a sério as palavras de Jesus. Por quê?
Porque aqueles que são aprovados por Deus e pelo seu Filho, Jesus Cristo, têm a perspectiva de sobreviver ao fim do sistema de Satanás e viver para sempre no maravilhoso novo mundo, tão próximo. João 3,16, 2 Pedro 3,13. Os últimos dias são marcados por guerras, faltas de alimentos, terremotos e epidemias. Mateus 24:7, Lucas 21:11. Nos últimos dias, muitos amam só a si mesmos, o dinheiro e os prazeres, mas não amam a Deus. 2 Timóteo 3:1 e 5. Nestes últimos dias, as boas novas do reino estão sendo pregadas no mundo inteiro. Mateus 24:24.